Oh yeah. Bom, Isso aí. bem-vindos, bitcoinheiros. Sejam bem-vindos. Que legal, que bom ver vocês de novo. Faz tempo aqui que a gente não se vê. Acabamos de sair da live e estamos aqui com um convidado bacana. Não sei absolutamente nada a seu respeito, Leonardo. Estou curioso. Dov, você quer apresentar um pouquinho o nosso convidado? Claro. Deixa eu apresentar o Léo. Léo Set, da cervejaria Dogma. Uma das cervejarias, acho que é uma das primeiras, pioneiras da cerveja artesanal, né? Dessa onda de cerveja artesanal. Sim. Né, Léo? Ou eu tô... Tinha um movimento das grandes, mais ou menos na década de 2000, já tinha algumas maiores, né? A gente começou mesmo em 2014, já tinha um pessoalzinho, mas a gente saiu já em 2014, 8 anos, né? Quando, eu posso falar, quando era tudo mato aqui, né? Tava começando mesmo esse negócio e tal. Cevada. Não, e cervejaria Dogma tem 4 pontos, né, em São Paulo, e distribui também agora cerveja Brasil afora, né? Não só... Sim, Brasil todo. A gente Brasil distribui todo. aí também, sim. E aceita Bitcoin, né? É uma cervejaria que, se você quiser ir matar sua sede por uma boa serva artesanal, você pode levar aí sua carteira Bitcoin, pagar com Lightning, levar seus satoshinhos, serão aí, né, bem aceitos pela cervejaria. Eu já tenho... Fala. Questões técnicas apenas, por enquanto só on-chain, mas tenho conversado até com o pessoal no Discord de Bitcoinheiros, tem me ajudado bastante aí para a gente integrar Lightning lá, mas só não aceito por questões técnicas. É muito mais fácil, né? Inclusive, até a forma que eu aceito lá, que é com BTC Pay Server, né? O pessoal aí me ajudou bastante aí para implementar. Bom, eu já tenho 3 perguntas da história dessa apresentação inicial que o Dov fez. Primeiro, o nome, né, Cervejaria Dogma. Depois, eu não entendo absolutamente nada de cerveja. Queria saber, curiosidade, se a cerveja artesanal brasileira ela é boa mesmo, ela é competitiva no mercado internacional. E a terceira, da sua jornada aí, qual foi essa sua jornada para começar a receber em Bitcoin, se você vende direto para o consumidor final, se você é distribuidor, enfim. Eu fiquei curioso para saber. Contar então a história. Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite, é uma honra mesmo, porque eu sou um ouvinte aí assíduo de vocês, aprendi bastante, né, com vocês, então devo muito aí um pouco do meu aprendizado veio de vocês. Bom, eu comecei a tomar uma cerveja mesmo artesanal final do ano 2006, 2007, era muito difícil, realmente, muito difícil falar em cerveja artesanal. Em 2010 eu vi que era possível produzir cerveja em casa, eu fui fazer um curso, e assim, totalmente, todo mundo falando, como assim fazer cerveja em casa, né? Fui lá, fiz o curso, aprendi, comprei os equipamentos, fiz a cerveja em casa, beleza, né? Todas as pessoas que eu conheço, ninguém toma cerveja artesanal, muito menos fazer. Aí tem os encontros, né? Naquela época, 2011, 2012, tinha os encontros de cervejeiros caseiros. A gente sempre, todo final de semana aqui em São Paulo, vamos num bar. Aí se encontrava todos os cervejeiros caseiros, a gente tomava e acabei conhecendo o pessoal e tal. Nessa época aí, acabei conhecendo também os meus atuais sócios e, assim, fazendo cerveja. 2012, 11, 12, 13, em 2014. A gente já estava fazendo cerveja em conjunto, né, os meus atuais sócios, cerveja em casa, imprimindo o rótulo na gráfica e colando na mão, e levava nos bares para o pessoal experimentar, dono de bar, e o pessoal, você precisa produzir para eu vender aqui e tal. Mas pelas leis estaduais eu não posso vender na minha casa, né, e vender aqui, como é que eu faço? Eu não tenho cervejaria, né? Não, tem um modelo o pessoal chama de cervejaria cigana. Como é que funciona isso, né? Cerveja por terceirização. A cervejaria, ela tem uma capacidade ociosa e eu tenho uma receita. Eu mando a receita para a cervejaria, ela compra todos os insumos, produz, vende para mim, eu revendo. Eu falei, dessa forma funciona. E já estava começando outras cervejarias a fazer esse modelo. Então, em 2014, a gente abriu uma empresa e começou a produzir. Até então, não chamava Cervejaria Dogma, né? Como eram eu e 2 sócios, cada um tinha uma marca, né? Cada um tinha a sua marca. Toda a parte de dentro da empresa, a gente trabalhava em conjunto, a parte de contabilidade, toda a parte de produção era em conjunto, mas as marcas eram separadas. A gente começou a vender, só que elas começaram meio que
confundir no ponto de venda, né? De quem que é essa marca? Essa daqui concorre com outra? Não tava fazendo, a gente estava competindo entre a gente. Então, em 2015, a gente aí contratou realmente uma empresa de branding, né, para montar o que a gente ia fazer, né? Vamos criar uma marca nova. E aí vieram vários nomes, várias ideias, tal. Surgiu o nome Dogma, foi um nome interessante. Era um nome que a gente queria também vender para fora. A gente já fez vendas nos Estados Unidos, a gente já participou de evento nos Estados Unidos. A gente queria um nome que isso fosse fácil falar inglês. E aí o nome pegou, foi interessante, né? Não tem nada místico assim por trás, por que Dogma? É um nome que a gente achou legal e a gente gostou. A gente, né? Ninguém se viu o logo aqui, depois eu vou mostrar. Tem o olho da providência com um lúpulo no meio. A gente não amassou nada, mas era só porque a gente gostou também no rótulo e a gente começou, porque a gente faz muita cerveja lupulada. É muito lúpulo, muita cerveja amarga que a gente gosta de produzir. Então eu falei, vamos colocar, né, nosso logo mesmo, vai ter que ter um lúpulo, né? Em 2015 a gente começou, né, aí já com o nome Dogma, né? 2016 a gente até migrou, porque até então todas as embalagens, todas as cervejarias aqui no Brasil usavam garrafa, praticamente era garrafa. Lata era só cerveja comercial mesmo, latinha de 350 ml. Todo mundo era garrafa de 600, de 300. E estava começando, né? Havia algumas empresas que poderiam embalar em lata. E a gente meio que começou com essa movimentação. Lógico, se não fosse a gente, seria outro. Mas a gente foi um dos primeiros também a migrar das garrafas para as latas de 473, que isso é muito comum no mercado americano, né? Hoje eu posso dizer, né, que a pessoa fala muito da Europa, e realmente a Europa é um polo cervejeiro absurdo, mas assim, Estados Unidos, cara, quando eles pegam para fazer alguma coisa, é muito foda, né? Então, assim, hoje era referência nos Estados Unidos, em lata de 473, e falou, vamos migrar. A gente migrou tudo para lata, e isso deu um up aí pra gente, porque a gente começou a trabalhar muito no desenho, né, no trabalho que a gente faz com a gente, era cerveja cigana, ou seja, cerveja por terceirização, eu já tinha aqui, a nossa cerveja já ia ser mais cara, tem que pagar o lucro da cervejaria. Então, uma coisa também que a gente colocou sempre na cabeça, que a gente tinha que fazer uma cerveja boa, não porque, lógico, você fazer um produto bom é legal, mas a gente tinha que fazer boa, porque a gente sabia que ela seria mais cara. Então, a gente falou, cara, a nossa cerveja ela tem que ser boa, de qualquer forma, a gente vai fazer uma cerveja boa, vai ficar um pouco mais cara, mas pelo menos a gente trabalha dessa forma. Quando você fala de cerveja boa, quais são as características objetivas que... É subjetivo, né? Eu acho. Não, mas eu quero... Os cereais são melhores, né? Tem coisas melhores. Assim, no paladar, você tem muito mais percepção de aroma, percepção de sabor. Na boca também, né? Você tem uma percepção diferente dela, né? Então, amargores mais persistentes e outros sabores, que é difícil numa cerveja mainstream. São cervejas mais leves. Eu falo que a propaganda da Ambev é perfeita, eles não mentem, porque é aquela cerveja que você vai beber a tarde toda com os amigos, não vai ficar bêbado, tá? Vai ficar altinho só, não sei o que, vai matar a sede, tá? É isso. Suco de milho, né? Isso que eles vendem, e é verdade. Eu falo que essa é a cerveja que não desagrada ninguém. Ninguém vai falar, ok, é isso, tal, isso que agora, cervejas artesanais. Mas as cervejas artesanais, o pessoal toma, lógico, deveria tomar mais devagar, né? Às vezes a gente bebe um pouco mais, mas você consegue apreciar um pouco mais os sabores, né, e os aromas e tal. Então, isso é bem interessante. Em 2016, né, eu fui para os Estados Unidos, subi a Califórnia toda, desde San Diego, fui até Santa Rosa de carro, né, eu e meu sócio, a gente foi subindo aí para visitar bares, cervejarias, e eu falei, cara, incrível isso aqui. San Diego, você dá a volta no quarteirão, você tem 3 cervejarias. Eu falei, cara, como é que não tem isso no Brasil, né? Como é que você não tem um tasting room, que é um lugar que você entra e só bebe cerveja, né? E aí a gente trouxe essa ideia e abriu, e estava mudando também a legislação aqui em São Paulo, né? Então, até então não poderia fazer um brew pub, porque a gente queria fazer uma fábrica com a cervejaria na frente, com o bar na frente. Então a gente pegou aqui no centro de São Paulo um espaço, construiu a produção no fundo com o bar na frente, né? Foi legal, a gente já queria, né? A gente teve um aporte aí para começar. E começou a produzir e vender, fez um puta sucesso, porque a gente já tinha toda a distribuição Brasil até então. E aí, com a gente conseguiu trazer bastante gente aí né, ajudou, né? E o bar foi muito legal, o pessoal gostou muito e a gente queria ter uma fábrica maior. Então, o que a gente falou, por que a gente não franquia isso daí? Eu já tive franquia no passado, né? Em 2010 eu já tive franquia de alimentação, acabei vendendo. E eu falei, já conheci um lado da franquia. Eu falei, vou conhecer o outro lado da franquia agora. A gente montou, né? A gente pegou também aí consultoria e tal, montou a
modelo de franquia junto com o modelo, com a cervejaria que a gente queria construir. Então, a gente vendeu aquela cervejaria que a gente tinha no fundo, no nosso brewpub, vendeu, ficou só o bar e pegou mais um aporte, montou a cervejaria e as franquias, né? Então, agora a gente tem a produção, a cervejaria para atender as franquias e aí eu tenho o mercado para atender a minha produção. Ok, isso aí foi ano passado, a gente abriu tá, nesse caminho até agora. Aí, paralelo a isso, o Bitcoin, né? Como é que eu cheguei no Bitcoin, né? Então, bom, aí a gente fala que a gente tem que ouvir algumas vezes o Bitcoin, né, para a gente poder entender e tal. Isso é cerveja ou não? Não, por enquanto é água. Por enquanto é água, só porque eu estou falando. Cerveja está aqui do lado. Vocês não iam estar bebendo, então... Mas peraí, Léo. Eu beberia uma cerveja. Você não toma ela trincando, gelada? Então, não. Eu sempre falo, né? Você mantém ela gelada. Né? O ideal é você sempre manter a cerveja artesanal super gelada, manter ela, porque as nossas cervejas não são pasteurizadas, né? Então a gente faz tudo cadeia refrigerada da cerveja, né? Sempre ela fria. Mas você mantém, quanto mais gelada ela estiver, mais você mantém as características originais dela. Mas para você tomar, aí não, ela precisa estar um pouquinho mais quente, porque se você toma estupidamente gelada, você não sente sabor. É igual pegar, por exemplo, pega um suco de limão, toma 0 graus, ninguém vai fazer cara feia, né? É por isso que o pessoal, né, fala para tomar estupidamente gelada, para sentir o gosto. Então, assim, toma aí, tirou da geladeira, deixa no copo e tal, é a temperatura ideal aí para você tomar, não precisa tomar estupidamente gelado, né? Fora que colocar no copo é melhor, né? Porque o gás carbônico dá uma escapada e você não fica tão estufado. Exatamente, você forma, né, também a camada de espuma, que dá uma protegida aí contra a oxidação também, e fica bonito também tomar no copo e tal, mas assim, às vezes a gente toma na lata, mas no copo é melhor. Bom, aí falando do Bitcoin, né? No copo, this is the way. Cara, achei do Bitcoin, né, e depois fica fácil hoje, né, depois que eu já estudei um monte de coisa, chegar e falar, pô, a minha trilha foi essa, né, eu segui por esse caminho, mas enquanto a gente está trilhando, a gente não sabe o que está trilhando, né. Então eu falo, pô, a minha vida no Bitcoin começa quando eu tinha 8 anos de idade, porque quando eu tinha 8 anos eu lembro que eu ganhei um TK-85, um computadorzinho que você ligava na TV, quem for mais velho vai lembrar, e com 9 anos de idade eu programava em BASIC, né. Aí, pô, aprendi sozinho lendo os livros lá, tal, peguei todo o início da internet, BBS, né, mexendo nisso daí, toda a década de 90. Só que eu meio que no final da década de 90, quando eu entrei na faculdade, né, eu fiz engenharia, eu meio que parei com isso daí. Lógico, eu continuei, mas esse negócio de desmontar computador, tal, meio que parei no tempo. Então, eu parei no tempo no final no início dos anos 2000, eu parei no tempo na época do computador e fiquei tocando básico só, né. Fiz a faculdade, me formei, aprendi outras linguagens de programação, mas assim, não me especializei, né? Não cheguei a programar para a internet, nada disso, né? Só linguagem de programação. Por isso que eu falo, acho que para o Bitcoin, saber um pouco de linguagem de programação, lógico, não precisa saber programar, mas ter um básico aí de conhecimento de tecnologia, o que é, né? Um programa, lógica, né? O que é lógica, criptografia, né? Eu estudei um pouquinho de criptografia na época, eu acho que isso aí acaba ajudando, né? Mas isso aí meio que stand-by. Peraí, só para entender uma coisa, me deu a impressão, você olhando para trás, você acha que o estudo formal, o ensino formal, te atrasou? Ou seja, você estava num caminho que... Não, fala. Desculpa, mudou meu foco. Tá, mas não te atrapalhou? Hoje você não acha que você teria ido melhor continuando o seu caminho de autodidata, aprendendo ali, enfim, as coisas que você gostava? Eu sempre fui meio que autodidata, tanto que eu parei com a parte de programação, só que eu comecei a trabalhar, né? Saí, me formei, comecei a trabalhar. Falei, pô, aí eu morava com meus pais, não era casado, nada, sobrava um dinheirinho no final do mês. Falei, pô, tá, o que eu vou fazer com esse dinheiro? E aí eu comecei a estudar investimento. Então, mais ou menos 2003, 2004, eu já estava operando na bolsa, né? Até lembro, na época, minha primeira operação na bolsa foi em 2004, eu comprei 100 ações da empresa que eu trabalhava na época, que era cotada em bolsa. 5 meses depois dobrou. Falei, porra, para que eu vou trabalhar? Vou ficar rico, né? Porra, 5 meses dobrei? Não, é muito fácil isso. Peguei todo o dinheiro, comprei um monte de ação e lógico. Eu perdi tudo e mais um pouco. Eu falei, acho que eu preciso estudar um pouquinho isso daqui. Aí eu comecei a estudar análise técnica, estudei tudo que vocês imaginam aí de análise técnica. Eu acho que a parte de programação me ajudou um pouco aqui, porque eu fazia análise de dados. Deixa eu tentar ver, assim, fazer
qual que é o melhor trade system aqui para eu poder ganhar dinheiro, tá? Então eu estudei muito programação, mas foi sempre análise técnica, nunca fiz estudo de análise fundamentalista, tá? Lógico, estudei um pouquinho, depois eu fiz MBA, estudei um pouco de contabilidade, mas eu nunca me aprofundei muito em análise fundamentalista de empresas, tal, não sei o que tal. E fiquei desde 2004 até pouco tempo atrás aí que eu continuava, né, operando no mercado, né, até conhecer o Bitcoin. Aí, ok, mais ou menos, né, aí essa segunda parte, né, então a primeira parte de tecnologia, essa parte de mercado aí que eu comecei a estudar, acho que mais ou menos lá para 2013, quando tinha aquelas passeatas dos 20%, dos 20 centavos, não sei o que, tá, fora Dilma, não vai ter Copa, eu comecei a estudar um pouco a parte de libertarianismo, tal, comecei a ver alguns vídeos do Fraga, eu acho que eu vi nessa época ele falando alguma coisa de Bitcoin, mas também aquela coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro. Mas eu comecei a estudar bastante comecei a ver muito vídeo, comecei a ler alguns livros. Em 2019 eu entrei na pós-graduação em escola austríaca, né, já me formei no ano passado em escola austríaca, e aí que fechou o negócio, né, porque aí, né, eu já tinha, né, toda a parte tecnológica não, mas eu tinha uma parte tecnológica, um conhecimento, eu tinha a parte de mercado que se estuda na escola, né, parte de mercado de bolsa, economia que se estuda bastante na escola austríaca, e a soberania individual, que a gente acaba estudando também, o libertarianismo e tal, e acho que juntando esses três mundos, esses três universos aí, você acaba chegando no Bitcoin, né? E aí, eu já tinha entrado, né, eu entrei no Bitcoin em 2017, mas também, mais um ativo que eu vou tradear aqui, comprei lá no topo de 2017, né, afundou, mais um que eu perdi dinheiro, deixa lá, não sei o que, ficou lá 2018, 2019, ok, eu acompanhava, mas não era mais um ativo. No final de 2020, início de 2021, que deu aquela porrada para cima, falei, porra, acho que o negócio é sério, acho que eu preciso estudar. E aí, 2021, eu peguei, cara, que nem eu falei, maratonei aí o canal de vocês, de outros também, li livro pra caramba, todos os livros vocês imaginam aí não, todos deles, li até o Lightning, do Antonopoulos aí. Então, putz, comecei a ler de tudo, assim, tudo que você imagina para poder entender. E, lógico, a gente está sempre aprendendo, né, mas acho que agora, pelo menos, eu cheguei nisso daí. E aí, acordou, agora juntando, né? Saiu da Acordei. E aí eu já estava com a cerveja, né? Juntar os dois mundos, né? No meio, mais ou menos, meio para o final do ano passado, eu falei, pô, porque na nossa cervejaria a gente tem muito lançamento, então a gente precisava fazer cervejas, a gente queria fazer cervejas boas, né? A gente precisa fazer cervejas boas, só que a gente faz muito lançamento. Então tem semana que a gente lança 2 cervejas diferentes na mesma semana. Comercialmente falando, a gente já lançou mais de 350 rótulos diferentes. A gente lança muito. Eu falei, porra, vamos lançar uma linha Cypherpunk, alguma coisa do tipo, né? Aí fizemos a do Satoshi, até aqui. Não sei se vocês já viram ela aqui. A gente fez a cerveja Satoshi. Aí isso aqui é meio que o nosso padrão, acho que tá invertido, aí tá invertido, mas tem o padrão, né? Então tem o nome dela, a gente tem o nome Satoshi, coloquei. Bonita, hein? Não vai dar para ver aqui. Fiz até um easter egg aqui, ó. Um BTC igual BTC. E aí fizemos essa daqui, uma IPA, né? Ela é uma IPA de 6,5%. Lançamos ela e, paralelo a isso, também já estava conversando com o pessoal para a gente poder aceitar o Bitcoin nas lojas, mas que nem o Dove falou, na verdade eu tenho uma loja, que é minha própria, né, da empresa, e eu tenho 3 franquias. As franquias, assim, eu não sou sócio da franquia, então eu tive que, primeiro, chamar o pessoal e falar, pessoal, vamos aceitar o Bitcoin. Tá, tudo bem para vocês? Vocês topam? Não sei o que é. Aí depois eu tive que explicar o que é. Então eu fui pessoalmente nas 3 lojas conversar com o pessoal, explicar o que é, mas não o que é, mas o basicão, né? Como é que funcionaria aceitar, como que a gente vai implementar nas lojas, isso daí, como que você vai receber, se, sei lá, se você quiser trocar isso aí depois por real, como que eles fariam se eles quisessem trocar ou não. Expliquei para eles, todo mundo topou, todo mundo gostou. E aí a gente começou, em novembro do ano passado, se não me engano, a gente começou a aceitar, a cerveja veio depois, eu queria lançar as 2 juntas, mas aí foi questão de time. A gente primeiro começou a aceitar em novembro, Bitcoin, e aí foi legal, porque deu uma divulgação pra gente, né? Então, assim, eu acho que é um ganha-ganha aí, né? Pra gente foi um marketing bom, saiu um monte de mídia, não sei o quê. E assim, pro Bitcoin tanto faz, vocês sabem, né? Tanto faz pro Bitcoin, mas assim, para as pessoas, né, e vocês sabem o que eu estou falando, é difícil para as pessoas que estão próximas da gente a gente explicar o Bitcoin, né? Então a gente tenta, e quem começar agora a gente sabe que vai estar melhor lá na frente daqui a alguns anos, né? E a gente quer que os nossos familiares, nossos amigos e os meus clientes também, cara, eu quero que eles estejam na frente do pessoal, sei lá,
da África, da Europa ou da Ásia, né? Porque, assim, vai acontecer, já aconteceu, né? Só questão de tempo. Então, assim, a ideia mesmo de aceitar, primeiro, tem a questão do marketing. A gente foi a primeira, né, loja, rede de cerveja que aceita, tal. A gente fez cervejas de linha, tal. Então foi um marketing muito bom para a gente, está sendo, né, ainda, né, a gente tem feito outras cervejas, e assim, para divulgar para o pessoal, porque aí, né, o pessoal, pô, quer dizer que é isso, é sério? Deixa eu ver o que é Satoshi, quem que é Satoshi? Quem que foi esse cara? Não sei o quê, vamos estudar. Aí você acaba gerando, né, uma curiosidade no pessoal, para eles quererem, né, entrar, porque a gente sabe, é difícil, a gente fala. Sabe o que é engraçado? Eu comecei em 2010, né, com a cerveja a fazer, e eu tô vivendo meio que um déjà vu agora. Porque, cara, eu falava na época, não, cerveja caseira, os caras, sim, cerveja caseira, o que é isso? Você vai fazer cerveja, mas tipo, fica igual a Skol? Eu falei, não fica igual a Skol. Então, assim, é exatamente o que a gente está sentindo hoje quando a gente fala de Bitcoin e o pessoal não entende, é a mesma coisa que eu sentia 10 anos atrás quando eu falava de cerveja e o pessoal não entendia, cara. Então, assim, eu meio que estou passando de novo por isso e... exatamente. Então, estou passando de novo por isso. Então, eu falei, pô, já passei por isso e eu sei que vai dar certo. Eu sei que daqui a alguns anos o pessoal vai vir e a gente vai ajudar o pessoal. Mesmo o pessoal, pô, eu lembro que eu ia nos churrascos, levava cerveja artesanal, ó o fresco aí, não sei o que, cerveja de churrasco. Não, pô, toma aí, não sei o que e tal. Aí depois o pessoal quer tomar e aí os caras me xingam, agora eu não consigo mais tomar as outras cervejas, só consigo tomar essa, não sei o quê. Então, assim, vai acontecer, não tem jeito, né? Então, mais ou menos essa trilha aí. Que legal. Muito legal, cara. Alguma coisa que... Além da cerveja, né, Satoshi, tem agora a Ralph Finney, né? Então, tem aí, segunda... vamos lá. Aí eu fiz com as meninas da Uzi Crypto, né, a Carol e a Kaká, a gente fez uma colaborativa com elas. Então, no desenvolvimento mesmo, elas falaram, puta, a gente quer fazer alguma coisa que o Bitcoin seja o foco mesmo da cerveja, né? A gente está dando reflexo. Então, a gente fez, né, ela segurando a pílula laranja, soltando a pílula azul. Eu fiz meio aqui, eu não sei se dá para ver a time chain, passando o tempo, né? Passando do tempo analógico para o tempo digital aqui para blockchain também. Então, a evolução do tempo a gente colocou aqui. Então, a gente fez um trabalho nela aí bem legal aí para divulgar também, né? E depois, essa é a mais nova, a gente fez a Ralfin, né? Cerveja Ralfin. A gente quis fazer ele aí. Criogenado. Hoje é aniversário dele. Criogenado, né? Holding lá, tá lá segurando as moedinhas dele, né? Para quando ele acordar, vai ser o cara mais rico do mundo. Então, fizemos assim. Você vendeu isso para fora do Brasil? Não, essa daqui, por enquanto, só Brasil, cara. Eu tenho conversado com algumas pessoas para fazer exportação e tal, mas é um pouquinho complicado aí. A gente já participou de alguns eventos, né? Tem em 2016 que eu fui para os Estados Unidos, né? Na verdade, a gente foi participar de um concurso lá, não é um concurso, é o Hate Beer. Era um evento que tinha anualmente na Califórnia, que é um site de degustação, é tipo, né, para quem tem o Vivino, né, de vinho, é a mesma coisa só que para cerveja. Você vai falar da cerveja, ver o que você gosta, dá uma nota, e tinha essa premiação. E a gente foi nesse evento, a gente foi convidado, a gente foi lá, mas assim, a gente estava fazendo social com os gringos, bebendo cerveja com eles e tal, e eles estavam premiando a cerveja melhor de Massachusetts, melhor de Illinois, melhor de não sei aonde, a gente, esquece. E eles começaram a falar, qual a melhor cervejaria, sei lá, de alguns países, e falou, melhor do Brasil, Dogma. E, a gente bebendo nem ouviu, cara. E depois o dono veio falar com a gente, vocês nem vieram pegar a medalha. Eu falei, a gente ganhou. A gente ganhou como naquele ano, né, foi 16, 18 e 19, não, 16, 18 e 19, isso aí. Como melhor cervejaria brasileira, né, a gente ganhou, né, depois a gente não foi de novo, mas... Então foi bem legal pra gente, né, esse trabalho aí. E a gente levou, né, eu lembro que a gente levou algumas cervejas na mala, né, para poder servir no evento lá, a gente não podia vender, mas aí o cara ajudou a gente. Eu lembro que a gente chegou no aeroporto com 4 caixas, lógico, fui parado na Receita Federal dos Estados Unidos, o que esse monte de caixa? Aí os guardinhas lá, a gente falou, cerveja que a gente vai dar, tal, não sei o quê. Aí o guardinha, IPA, double IPA, I like that, não sei o quê. Eu falei, mano, já deu uma focada e saiu fora lá. Não era nada legal, lógico, né? Mas aí, só queria saber o que era. E a gente levou lá para servir no evento. Então foi bem legal, cara. Então, assim, foi um trabalho legal aí que a gente tem feito. Legal. Para mim é quase um ponto turístico agora. Acho que a cervejaria Dogma, para um bitcoinheiro que vai passear, tem que pensar um passeio bitcoinheiro, tem que passar na cervejaria Dogma, levar aí suas latinhas
É que não é por tempo limitado, né? Não é um negócio. Porque é artesanal, não é que não é produção em massa. Tipo, a gente sei, faz né? lotes, a gente faz algum lote, né? E aí fica um tempo e depois acabou. Às vezes a gente volta, né? Então a gente tem algumas cervejas, são poucas que a gente tem de linha, que tem sempre. A maioria é sazonal. Então, por exemplo, a Satoshi é uma que já está acabando, né? Deve ter outro ponto de venda, deve ter ela, mas como a gente fez ano passado, ela já está acabando, as outras ainda tem um pouco. E a gente volta depois de Colecionadores, tá na hora, hein? depois, sei lá, pode ser que ela volte ou não, daqui a alguns anos. Ou, assim, como a gente trabalha muito no desenvolvimento, a gente tem meio que uma linha de produção para desenvolver rótulos novos. Tudo bem, dá para fazer a Satoshi de novo? Dá, mas, pô, né, vamos tentar fazer alguma coisa nova, desenvolver uma outra e tal. Então, assim, pode ser que ela volte, pode ser que não sei o quê. Então, né, quem não tomou ainda... É a oportunidade, Enfim, é verdade. Eu entendi. Se tem demanda, vocês trazem, né? Mas atendem a demanda. Não tem segredo. É isso aí. Muito legal. Você falou desse MBA que você fez em economia austríaca, algo que vale a pena você comentar? Alguma coisa que você aprendeu nesse curso ou que fez você sedimentar conceitos, sedimentar conhecimento que você já estava aprendendo? Eu fiz na pós no Mises, né? Aqui no Instituto Mises Brasil. Assim, eu tinha algum pouco conhecimento sobre escola austríaca pelos vídeos que você via um ou outro livro, mas quando você realmente faz a pós e você está em contato com os professores e outras pessoas também que estão com o mesmo pensamento que você, cara, muda muito, cara. Então, assim, eu lembro que eu saía da aula com, sei lá, 10, 15 livros para ler. Eu falei, cara, como é que eu vou ler tudo isso? Então, assim, isso mudou também o meu padrão de leitura, porque eu lia muito pouco antes, eu era bem sedentário, né, bem com leitura, e eu falei, cara, comecei a ficar louco, falei, puta, preciso ler, porque começa a fazer conta, falei, cara, se eu ler um livro por semana, são 50 por ano, eu vou morrer daqui a 40, são 2.000 livros, cara, eu não posso ler mais do que isso, eu preciso começar a ler, eu não posso ler porcaria, né, então você começa a filtrar isso daí, e começa a ler alguns livros, então eu comecei a estudar muito, né, e te dá uma direção, né, porque uma coisa é você ler um livro sem uma base, sei lá, sem uma base teórica, alguma coisa antes. Depois que você tem uma aula e leu aquele livro, por exemplo, sei lá, eu estou ouço um podcast de vocês que falam um assunto que eu não entendo, mas se já tem mais ou menos uma linha, depois que você vai estudar, por exemplo, Lightning, que é uma coisa que eu conheço muito pouco. Mas quando você vê alguém falando, fala um pouquinho sobre o conhecimento, a hora que você vai ler o livro, você já sabe mais ou menos, opa, ele está falando isso aqui por causa disso. Então, acho que ajuda bastante, assim, quem puder fazer, quem tiver essa oportunidade, eu recomendo, né, mudou muito, assim, a visão de mundo também, né, não sei se também misturou com Bitcoin, e aí você acaba tendo essa mudança de visão de mundo, e ajuda, né, então, eu acho que tem muito da escola austríaca, né, no Bitcoin. Algum professor falou sobre Bitcoin com vocês? Não. Falam, pessoal. Alguns curtem, né? Outros não falam nada. E isso é uma coisa que eu já, né, não vou falar quem aqui, mas eu já comentei com alguns professores. Falei, porra, por que todos os professores? Porque minha questão é, por que todos os professores não falam de Bitcoin? E não é só isso, né? A escola austríaca não é só Bitcoin, tem outras linhas de pensamento também que podem seguir, que às vezes o pessoal não está preocupado com isso e tal, e às vezes porque também não conhece a tecnologia, que nem eu falei. O pessoal tem todo o conhecimento da parte econômica, o pessoal tem todo o conhecimento do libertarianismo, né, da soberania individual, às vezes falta um pouquinho de conhecimento de tecnologia, que aí acaba voltando para o ouro, né, algo mais rígido, assim, que tem mais conhecimento e tal. Mas, assim, eu acho que ajuda bastante, cara, você ler, sei lá, você lê Hayek, você lê Mises aí, você lê Hofstede, você vê que o pessoal, se vivesse hoje, né, talvez, não sei, talvez... É engraçado, né, eu tô lendo aquele livro, eu acho que até comentei no grupo aí, eu li o Fim do Fed, né, do Ron Paul, e eu tô lendo agora A Criatura da Ilha Jekyll, né, que é a criação do Fed também. Porra, os dois atores, o Ron Paul e o Griffin, esqueci o nome do cara. Porra, você vê os vídeos dele hoje, eles não entendem o Bitcoin, cara. Eles não entendem, cara. Eles falam O Ron Paul é uma coisa engraçada, realmente. Cara, o Ron Paul fala para terminar com o Fed há 30 anos, e assim, ele tá começando a entender o Bitcoin agora, e você fala, porra, é o Ron Paul, o cara manja pra cacete, cara, como é que, né, então assim, eu acho que é um pouco difícil isso, cara. Eu vi a entrevista... Geracional também, né? Pode ser. Então, assim, eu acho que precisa um pouquinho, né, de todo esse conhecimento aí para poder cair, né, na toca do coelho, né, de cabeça mesmo.
Bom, falando em leitura, eu não sei onde, mas vi uma foto sua com uma camiseta escrito Quem é John Galt? Quando foi que você... Não, peraí, deixa eu falar. Quem é John Galt? O que eu falei? Quem foi? O que eu falei? Eu falei, quem foi? E como é que fala? O que eu falei? Exato. Bom, quem é John Galt? Quem foi? Olha lá, enfim. Foi, né? Quem é, né? Quem é John Galt nos dias de hoje? E a gente estava entrevistando o Rafael Boscovic, né, que escreveu aquele livro Satoshi, e foi interessante porque eu lendo o livro porque eu queria, enfim, também tinha entrevistar ele, tinha percebido algumas semelhanças na forma de escrever, né, no discurso ali de algum personagem. E comentei com ele se tinha alguma relação, se ele tinha se inspirado de alguma forma na Revolta de Atlas, né, do Atlas Shrugged da Ayn Rand. E ele falou que tinha lido, sim, que realmente tinha algumas coisas na forma que o discurso era apresentado, mas que a forma dele de narrar, de escrever, o estilo era muito diferente da Ayn Rand. E aí, cara, para mim foi... eu me dei conta e falei, caralho, a gente tá com o canal já há 4 anos e nunca falamos de objetivismo, nunca falamos de Ayn Rand. Me pareceu um pouco absurdo, até porque o Nick Szabo, para quem não conhece, foi um dos caras proeminentes aí no movimento cypherpunk. Talvez, alguns especulam que ele seja Satoshi, enfim. Ele uma vez estava participando de uma conferência, de uma palestra, enfim, no final tinham perguntas e alguém perguntou para ele da onde que ele ou eles, né, do movimento cypherpunk tinham se inspirado para ter essa ideia aí de criar algo, né, que estivesse separado do Estado. E ele respondeu o seguinte, que ele falou: muitos de nós leram Atlas Shrugged, a Revolta de Atlas da Ayn Rand, e a gente se inspirou muito nessa possibilidade de criar o Vale de Galt, um lugar que fosse protegido, né, enfim, desse mundo aí que a gente vive. E aí mais um motivo para minha surpresa da gente não ter falado até hoje de objetivismo e Ayn Rand. Então, eu acho que dá para a gente, enfim, só para deixar claro aqui, ninguém aqui é especialista em objetivismo, acho que a nossa ideia não é também ninguém aqui é filósofo e estudou objetivismo a fundo. Eu acredito que a maioria tenha lido parte ou toda a obra da Ayn Rand. Nossos viewers? Não, duvido. Não, eu não li. Não, a gente. Eu não. Sim. Eu não li, eu vou aprender hoje bastante. Bom. Beleza, ok. Então, eu sou completamente ficcionado, tenho todos os livrinhos. O Alan é viciado, eu sei que o Alan é viciado. Então, eu acho que assim, primeiro, a gente pode começar como ponto de partida, para mim seria, ou seja, se o Nick Szabo falou uma coisa dessas e disse que muitos dos integrantes do movimento cypherpunk se inspiraram, né, lendo o livro da Ayn Rand. Eu posso fazer uma breve descrição aqui da Ayn Rand, da vida dela, mas o ponto de partida seria quem é a Ayn Rand, né? Bom, deixa eu fazer a introdução e aí vou concluir com essa parte do cypherpunks, né? A Ayn Rand, ela nasceu na Rússia, ela fugiu da Rússia por motivos óbvios, foi para os Estados Unidos, e ela começou a trabalhar, ela queria ser escritora desde criança, desde os 9 anos ela queria ser escritora. Ela começou a trabalhar em Hollywood como figurante, se apaixonou por um cara, acabou escrevendo roteiro, escreveu escreveu Ant, né, primeiro, enfim, escreveu algumas obras, e o ápice ali da escrita dela foi o livro Atlas Shrugged, da Revolta de Atlas, no qual ela colocou nessa obra a ideia dela de uma nova filosofia que enxergava
ou desenhava, né, imaginava o homem ideal. Como seria esse homem ideal, né? Então, o nome pode confundir um pouco da filosofia, né, filosofia objetivista, mas poderia ser outro nome, poderia ser filosofia racionalista, né, porque o principal foco é o uso da razão, mas já tinha outra filosofia que usava do existencialismo, então objetivismo foi uma coisa prática, porque ainda ninguém tinha usado o nome objetivismo, e ela achou bastante objetivo. Entrava ali com o que ela queria escrever, exatamente. Foi uma das poucas autoras que fez muito sucesso em vida, vendeu muito livro, influenciou muito, principalmente a mente, né, a cultura americana, capitalista. Então, voltando aqui para o círculo de como eu abri essa pergunta, né, ou seja, se o Nick Szabo e o movimento cypherpunk foi muito inspirado pela escrita da Ayn Rand, como era esse homem ideal, quem era esse homem ideal, para ter inspirado esses indivíduos que criaram o Bitcoin. Então, toda a filosofia dela gira em torno dessa idealização desse homem. Tem algumas premissas que ela usa na filosofia dela. Eu posso abrir aqui, então, para facilitar a conversa. Egoísmo virtuoso, né? Self-made man. Alguns pontos. Deixa eu abrir, então. Vamos lá, deixa eu colocar alguns pontos para a conversa fluir. Premissas do objetivismo, tá? Premissas. A existência existe, tá? Então, objetivamente, existe uma realidade que existe independente... Um BTC igual a um BTC. Independente do que ele sente, do que ele espera, do que ele deseja, dos medos, existe uma realidade, essa realidade que ela é observada por meio do uso da razão, ela existe, ponto. Ela é objetiva e ela existe. E ela independe de uma análise subjetiva, tá? E a razão, segundo pela Ayn Rand, a razão é a ferramenta que o homem tem aí de diferencial em relação aos outros animais, é a ferramenta que ele usa para perceber essa realidade e moldar os elementos da natureza que ele encontra ao seu redor, usando essa razão, e molda o mundo de acordo com os seus desejos e para a sua felicidade. Tá? E aí, componentes básicos que formam essa filosofia, esse primeiro ponto que eu falei, da realidade, na realidade objetiva, a supremacia da razão, ou seja, ela nega qualquer tipo de misticismo, enfim, o que você sente, a sua intenção, o seu desejo, ela nega tudo isso. Um terceiro ponto que é fundamental na filosofia dela, que é a virtude do egoísmo, e isso causa muita confusão, né? Não existe na filosofia dela, ou ela é totalmente contra qualquer tipo de coletivismo, não existe, ela não vê com bons olhos o sacrifício pelo bem comum, ela acredita que o indivíduo, por meio da razão, tem que agir em busca da sua felicidade. Ela vê o sacrifício como um análogo ao altruísmo, no sentido de que se você estiver entregando uma parte sua que é mais cara para você do que para a pessoa que você está entregando, você está entregando um valor em troca de um antivalor. Então, isso caracteriza o altruísmo, que se você filosofar sobre, você chega à conclusão que ele é maléfico e não benéfico. Exato. E ela, enfim, ela acredita no capitalismo laissez-faire, exato. Como a melhor forma de permitir cada pessoa perseguir aquilo que quer, a sua felicidade, e haver o mínimo de agressão possível, né? Esse capitalismo laissez-faire seria o sistema mais adequado para atingir aquilo que ela acha que é a situação ideal do indivíduo e da... Porém, ela é minarquista, né? Vocês sabem. A gente pode falar disso Morreu também. antes de Satoshi. Exato. Ela é como eu. Ela acredita que o Estado tem uma função, que o Estado deve prover segurança mínima, e justiça. Mas não é zero. E defende propriedade intelectual também. Né? Também. Sim. Também. Todo o pacote.
pré-Satoshi. Sim. Muito bem, essa pequena introdução de como ela viveu há vê 100 anos, né? De como ela vê esse homem, né? Esse homem ideal, ou seja, o homem que atua em busca da própria felicidade, pelo uso da razão, e que essa busca pela própria felicidade, porque o homem ele tem que buscar, enfim, em última instância ele busca a sua sobrevivência. Essa busca em torno do seu próprio interesse acaba gerando as pessoas que estão ao seu redor e a sociedade o bem também, né? Por você buscar o melhor para você, isso acaba promovendo o que há de melhor também para quem está à sua volta. É nisso que ela acredita. Em relação ao indivíduo, né? Em relação, agora, como a gente vive em sociedade, né? Ela também tenta... Nada mais é do que uma coleção de indivíduos? Que nada mais conforme é do que uma coleção... Ayn Rand? Exato. Conforme Ayn Rand, e é o que é, né? É uma coleção de indivíduos. Tem uma parte que eu acho muito interessante, que eu acredito, vamos agora para o Bitcoin, que aí a gente está todo mundo na mesma página. Eu vejo que uma das peças fundamentais do sistema do Bitcoin para a teoria dos jogos funcionar e para que o sistema se retroalimente é a ganância do indivíduo. Vocês estão de acordo? Querer ganhar respeitando o NAP. É isso. Né? Ganância no sentido de buscar o seu próprio benefício, né? Exato. Ganância no sentido de buscar o seu próprio benefício, claro, sempre respeitando o princípio da não agressão, que também é algo que foi introduzido pela Ayn Rand. E essa busca pela ganância, essa busca pelo seu próprio interesse, ela é uma derivação, essa ganância é uma derivação do egoísmo racional. E tem 7 virtudes que ela elenca, né? Que ela enumera para ter uma vida coerente com o princípio ético do egoísmo racional. E olha que interessante, são 7 itens, tá? Eu vou um por um para vocês. Primeira virtude do egoísmo racional. Racionalidade. A razão é nossa única fonte de conhecimento, nossa única ferramenta para julgar o que a realidade e a lógica nos apresentam e nosso único guia para ação. É perfeito para o Bitcoin, né? Ou seja, a partir da matemática e do uso da razão, você julga aquela realidade, ou seja, o Bitcoin existe, você pode querer pensar, devagar, enfim, elencar, falar o que você quiser, tentar fazer uma distorção da realidade, mas o Bitcoin existe e a partir do uso da razão você consegue entender o Bitcoin e isso é um guia para a sua ação. Honestidade. Amém. É não falsear a realidade para si mesmo nem para os outros. Não falsear a realidade para si mesmo nem para os outros. No Bitcoin não tem mentira, né? Não dá para você diluir. Se você dilui a verdade, você tem uma mentira. O Bitcoin, ele usa a razão, ele usa da matemática, serão criados 21 milhões de Bitcoins, cada nó só aceita uma transação que é verdadeira e todos os blocos minerados, que tem todas as transações, são verificados por todos os nós da rede. O terceiro, integridade. Concluir sobre premissas que já aceitamos como válidas e agir de acordo com os princípios que entendemos serem verdadeiros e corretos. Integridade da blockchain. Você tem ali um histórico íntegro que você não consegue falsear, que você não consegue corromper, que ele é imutável e é uma peça essencial para você ter essa verdade absoluta que o Bitcoin apresenta. Número 4, independência. Usar propriamente... O 4, independência. Usar propriamente para lidar com a realidade, deixar de lado a fé ou a crença naquilo que está escrito ou que nos dizem. Independência, soberania, don't trust, verify. Ou seja, inclusive se você começa a ler o Atlas Shrugged, tem uma fala ali logo no começo da Dagny Taggart, que é uma das protagonistas ali, ela está comprando um metal novo que foi criado pelo Reardon,
e o irmão dela, que é um vagabundo ali, que está na empresa, CEO da empresa, que não faz porcaria nenhuma, ele só quer, enfim, se beneficiar dos amiguinhos dele, dos cupinchas ali do Estado, para realmente, enfim, implementar o coletivismo deles. Ele chega para ela e fala, mas quem te falou que esse metal é bom? E ela responde, não, ninguém me falou. Eu verifiquei e é bom. Ou seja, ela, por meio da razão, verificou a realidade. Tem muitos easter eggs, cara. É demais. Número 5, tá acabando, são 7. Produtividade. É a virtude de podermos manter nossa vida materialmente através da geração de valor. Pronto. Bitcoin de novo, ou seja, o dinheiro de verdade, o dinheiro, o melhor dinheiro que a gente já teve na nossa sociedade, a melhor forma de você receber por algum trabalho que você fez, né, com a melhor eficiência possível, melhor eficiência no sentido de de apego à realidade, né, de não distorção daquele valor, que é o que a gente tem hoje no modelo Fiat, essa régua que se estende, comprime conforme a bel prazer de um grupo de indivíduos, né, conforme o interesse deles for variando. Então é isso. Número 5, produtividade, valor, Bitcoin, o melhor valor, a melhor forma da gente medir valor na nossa sociedade. Número 6, justiça, dar a cada um o que cada um merece, entender que tipo de natureza aquela pessoa tem e que ação ela promoverá, causando algum efeito qualquer. Justiça, ou seja, se você quiser agir contra a rede, atacar a rede vai te julgar, vai ou negar a sua transação, não inserir sua transação no bloco, ou se você estiver fazendo uma transação P2P numa plataforma descentralizada e você tentar sacanear, você vai ser punido pela rede, você vai perder aqueles bitcoins, ou seja, de todas as formas, a rede a rede te obriga a agir de boa fé, pelo seu próprio interesse, pelo seu próprio egoísmo racional, você quer agir para o seu bem, você acaba não querendo enganar a rede, né? Então, justiça. Se você tenta enganar a rede, você vai pagar por isso. E 7º e último, orgulho é o autoconhecimento de que se está cada dia moralmente melhor, né? O Bitcoin, pelo Proof of Work, conforme o tempo passa, ele está sempre mais robusto, e os nós da rede, os indivíduos, moralmente melhor também, usando esse dinheiro duro, esse dinheiro verdadeiro, esse dinheiro mais preciso, enfim, orgulho de usar esse dinheiro, orgulho de usar o Bitcoin, orgulho de serem bitcoinheiros. Bonito. Querem comentar alguma coisa? Falei bastante aqui num monólogo aqui. Para mim é muito curioso, cara, porque eu lendo assim as 7 virtudes do egoísmo racional, para mim é cada pecinha do Bitcoin, cara. Mais curioso é que tudo isso culmina em Satoshi, né? Não, é muito louco. Não, tudo vamos isso chegar em John Galt. no Satoshi ser exatamente a figura do John Galt. Exatamente, é muito Who louco. is John Galt? Vamos chegar no John Galt. Mas era interessante ouvir o Leonardo agora que eu não fiz a lição de casa igual o Ivan, né? Assim, eu li o livro. Ninguém. Assim, mas eu me vejo, né? Quando eu estava lendo o livro, realmente incrível como ela conseguiu escrever alguma coisa que está acontecendo hoje, né? Eu como empresário vejo exatamente tudo que ela fala, você consegue relacionar as pessoas, os personagens que ela cria, você fala, esse cara, essa pessoa, não sei o que e tal. Sei lá, eu acho que eu seria o primeiro. Acho que na primeira página do livro que some o primeiro empresário lá, eu seria esse primeiro aí, cara. Porque, cara, as coisas que a gente vive aqui realmente uns absurdos, né? Por exemplo, parte de tributação em cerveja é um absurdo. O pessoal vê cerveja como se fosse drogas, né? Que, né, o que faz o veneno é a dose, né? Até a água mata se você beber muito. Mas o pessoal, não, cerveja é droga, vamos tributar a mais a cerveja. Então, é incrível. Por exemplo, a tributação na cerveja, se eu quero receber R$10
eu tenho que vender a 25 para pagar 15 de imposto para receber 10, cara. Uns negócios meio absurdos. É muito caro, né? Então, assim, todas as burocracias que acontecem. Então, realmente... e aí, eu acho que mais ou menos isso, eu não sei se o Ivan já quer entrar ou não, mas o John Galt já apareceu para mim. John Galt, para mim, é o Satoshi, e o Vale de Galt é o Bitcoin. Lógico, de uma forma diferente que a gente possa ver, não é exatamente um vale que, né, ninguém chega, mas assim, cara, é isso. Para mim vale já está acontecendo. Eu tô nessa transição, conheço, né, pessoas que estão na transição. Gostaria muito, né, que a empresa continue aí, mas eu não sei se o Estado vai deixar a empresa aí, não só a minha, mas de outras empresas aí continuarem, porque tudo que eles fazem realmente é para destruir. Você vê que realmente o que o Estado faz é para destruir. Eles não ajudam em nada, né? Então, assim, é incrível o livro, ele reflete a realidade, né, mesmo. Tem até uma fase, uma cena engraçada, acho que quando ele já está no Vale de Galt, que a Dagny se machuca, não sei o que acontece, aí o médico vai lá cuidar dela, aí o John Galt vira e fala, não, você me manda a conta. Aí a Dagny, não, eu pago. Aí os dois dão uma risada, né, falando, seu dinheiro aqui não vale nada, né? Então, tem essa cena aí que, tipo, por isso que eu queria ler de novo, imaginando isso, né? E, vendo, porque quando eu li esse livro... Teve que trabalhar de empregada para o John Galt por um tempão lá. Teve que trabalhar, porque, né, o Fiat dela não compra Satoshi, então ela teve que trabalhar para ganhar os Satoshis dela, né? Então, só que eu queria ler de novo, porque quando eu li ali em 2020, eu estava mais ou menos começando no Bitcoin, então eu li com outra cabeça o livro, né? Pegar essas 1.200 páginas para ler de novo aí. Vou voltar na fila aqui da minha lista infinita de livros para ler, passar na frente aqui, para ler de novo, porque realmente acho que vale muito a pena. Não, eu vou te falar, eu li esse livro, não sei, talvez 20 anos atrás, e reler agora, depois de cair na toca do Bitcoin, é outra coisa, é outra experiência. Não quero dar nenhum spoiler, mas só para tentar desenhar um pouco do que fala o livro. O livro se passa num lugar nos Estados Unidos, numa situação distópica, né, num momento distópico aí dos Estados Unidos. Não tão ruim quanto que a gente está passando agora, né? Exato. Mais ou menos o que se vive hoje aí, um estado enorme, coletivista, enfim. Mas é uma sociedade, aquele estilo americana, Roaring Twenties, né? Isso, o setting tipo um Roaring Twenties da vida. Sim, é um Roaring Twenties no futurista. Futurista. Sim. Tipo, ela devia estar picture em 2020, por aí. Tem uns jogos muito loucos. Bom, enfim, é que tem um jogo que tem uma tirada dessas, assim, meio americana, futurista, mas tudo ao estilo anos 20, assim. Mecanizado e tal, umas coisas. Eu não lembro agora a série. Enfim, se alguém lembrar, escreve aí nos comentários. Boa. Então, se passa nessa situação aí distópica dos Estados Unidos. A personagem principal, ela tem uma empresa familiar que constrói ferrovias, né? E tem o irmão dela, que é o CEO da empresa, que é um cara, é um coletivista ali, é um parasita, que tenta fazer acordos ali que privilegiem o grupo de amigos dele, do governo. Então, basicamente, não é muito diferente do que o que a gente vive hoje. O que acontece de interessante é que tem uma frase que se fala muito no livro, que é quem é John Galt, que é falada até de uma maneira, no começo do livro, não sei se pejorativa a palavra, mas é algo assim que ninguém gosta de ouvir, quando alguém fala, meio que fica um clima tenso no ar. Tipo um foda-se. Pode ser. Quando alguém chega e fala, quem é John Galt? Tipo, foda-se o que você está falando. Ninguém sabe quem é John Galt mesmo. E ninguém sabe quem é John Galt, e aos poucos os empreendedores, as pessoas que fazem a economia girar, que fazem a sociedade ir para frente, começam a desaparecer. Simplesmente começam a desaparecer. Não é muito diferente do que tem acontecido agora também. Eu vejo muita semelhança nessa sumida aí de empresários, né? Não sumida, mas migração, né? Porque
o John Galt, ele dizia que ele ia fazer a máquina, o motor do mundo parar. Ele ia parar o mundo, né? Ele ia parar o mundo. Na verdade, ele não... O que ele estava fazendo ele estava tirando as pessoas que faziam aquele mundo girar, aquele mundo fiat, aquele mundo corrupto, coletivista, e migrando eles e convencendo eles a mudarem para um sistema mais justo, né? Exato, convencendo. Essa parte é importante. Essa parte do Convence. convencimento é importante, porque eles iam para o Vale do Galt voluntariamente. Sim. O Dancone, né? Esqueci o nome dele. Pensou bastante. Puta, será que eu vou até numa cena, né, que ele está conversando com a Dagny, a gente não sabe o que é ainda, né? E, putz, eu preciso fazer uma coisa, mas eu não sei se eu vou fazer, vai ser difícil e tal. Então, o pessoal pensava bastante, né? Exato. O Francisco Dancone, que está falando, era um empresário, um cara, um puto empreendedor de sucesso, e ele, enfim, shrug, né? Ele deixou a peteca cair para desse mundo aí, desse mundo fiat. E o Galt cria uma citadela, né? Literalmente, ele cria uma citadela que essas mentes brilhantes se mudam para viverem no mundo que eles idealizavam, né? Uma citadela protegida por um campo de energia invisível que ninguém que fosse não autorizado poderia penetrar. Exato. Cara, o livro são 3 volumes, só para ver se a gente cutuca, se alguém fica curioso para ler. O livro tem 3 volumes, é um livro gigantesco. Agora, olha os títulos de cada capítulo. Volume 1, não contradição. Volume 2, isso ou aquilo. Volume 3, A é igual a A. Volume 3 é um BTC igual a um BTC. Exatamente. Não, todos dá para aplicar para Bitcoin, né? Não contradição, isso ou aquilo, né? O Bitcoin, ou uma transação é verdadeira ou não é verdadeira. A impressão que me dá é que realmente... É absolutamente perfeito. É absolutamente perfeito, e a filosofia objetivista, é difícil de ser implementada no mundo real, porque para que o sistema objetivista funcionasse na nossa sociedade, dependeria que todos os indivíduos na sociedade agissem de maneira racional. E a gente sabe que o ser humano muitas vezes não age de maneira racional. O que acontece é que no Bitcoin, pelas suas regras e por você participar de maneira voluntária, e quando você participa, você é obrigado, não obrigado porque alguém te coagiu, mas você quis participar, então você tem que atender. Você incentiva. No momento que você quer participar, você tem que cumprir as regras, né? Se você não atender as regras, você está fora. Você faz um fork e você está fora do consenso. Então, o Bitcoin parece que foi a única forma... É pura regra. Tá cagando regra cada 10 minutos, o tempo inteiro, né? O protocolo é pura regra. Tipo, só tem regra lá. É tudo que tem no Bitcoin. E é a materialização do objetivismo. Foi a única forma do objetivismo se... A Ayn Rand deve estar se revirando agora no túmulo, porque a filosofia dela, eu acho que, de certa forma, tá viva. Ela é tão racional que ela já sabia disso tudo. Então, mas ela não era tão racional assim. Morreu feliz. Ela não era... morreu deprimidíssima, super doente. Ela nomeou ali alguns... teve um discípulo dela, teve um cara que ela teve um romance, ela deu direito autoral, escreveram vários livros, esqueci o nome do cara agora, e no momento em que eles rompem o relacionamento deles, porque o cara acaba conhecendo uma menina mais nova que ele se apaixona, ela dá um piti, altera a introdução do livro, que ela falava que o cara era um gênio, que ele contribuiu muito para a construção da filosofia, escreve para todos os jornais, enfim, difamando o cara. Na vida pessoal ela não era tão racional assim. Mas acho que o Bitcoin ele vai fazer meio que uma seleção natural, né? Porque, né, quem entrar agora são as pessoas que realmente entenderam, né? É muito difícil você virar e falar, porra, vou entrar nisso daqui agora. Eu acho que ele faz a seleção natural para daqui a alguns anos poder, quem sabe, né, as pessoas mais ricas do mundo vão ser as pessoas que vão ter esse pensamento que você está falando aí. E muita gente, né, a pessoa vai ser rica e ninguém vai saber que ele é rico. Essa que é
que é coisa interessante, mas ele vai poder construir coisas, né? E talvez alguns objetivos e alguns focos sejam voltados para isso que você está falando aí, né? Para essa ideia racionalista aí. Isso, vale a pena, não? É muito eu legal. acho que uma coisa que é importante sempre distinguir, e falámos disso muito por alto, é uma leitura superficial do objetivismo leva a confundir com o protótipo atual do egoísta. E tem muito pouco em comum, porque você tem que deixar o lado bom do egoísmo, só sobra o lado bom, que é cada pessoa procurar a sua própria felicidade, mas tira muitas coisas ruins que hoje tem, e que quem faz essa tal análise superficial pensa que é tudo junto, que é tirar a agressão. Os outros livros, né? Tirar a agressão, por exemplo, é uma parte importantíssima e que no mundo de hoje, obviamente, anda muito a par com o egoísta, normalmente não está nem aí para ferrar os outros. Tira a parte da mentira, também, que é um tipo de agressão, não é? Mas a mentira. Então, é um conceito de busca da felicidade muito mais moral, entre aspas, embora não porque não, é moral, extirpado sim, desse. sim. Porque é extirpado dessa coisa de prejudicar o outro para nos beneficiar a nós. É nós nos beneficiarmos, mas sem ao mesmo tempo estar a prejudicar os outros, sem estar a agredi-los e sem estar a mentir. Isso dentro de Bitcoin já é garantido pelas regras, não é? Portanto, está feito para ser trustless, ou seja, mesmo o rogue player não vai conseguir, é enforced, não é? Que não consiga fazer esse tipo de mentira, de fraude, mas isso é dentro de Bitcoin. Num mundo que está adotando aos poucos Bitcoin, ainda há isso e vai haver durante muito tempo por parte de players não confiáveis, ou seja, dentro de Bitcoin esse problema está resolvido, no mundo real só estará em grande parte, e mesmo assim nunca totalmente, enquanto houver seres humanos vai haver muita sacanagem, só na hiperbitcoinização vai-se reduzir brutalmente algum tipo de situações dessas, mas até lá, mesmo aí vão perdurar algumas, mas até lá o mundo continua sendo o que era, não é? Com everyone is a scammer, problemas graves e meio mundo sacaneando meio mundo, não é? Claro, quando você tem um dinheiro que você não pode confiar, né? Ou seja, tá todo mundo tirando um pequeno grupo de pessoas que detém poder sobre a impressão desse dinheiro, tá todo mundo se ferrando. Tá todo mundo se ferrando, todo mundo se sente prejudicado, se sente na pele que está sendo prejudicado, sente o trabalho sendo desvalorizado, né? O cara trabalha, recebe dinheiro, aquilo que ele achava que era o certo dele cobrar, já não é uma verdade, né? É por isso que ela sugeria o tempo inteiro no livro que para você chegar no Vale do Gauss você precisa abrir mão do mundo atual. Então ela não deixava a Dagny voltar, ela não deixava a Dagny voltar do Vale de Gauss para o mundo real. E ela queria, né? O Reardon também. Ele também não estava pronto para dar o passinho para o desconhecido. Então dizendo que você não pode fazer negócios legítimos dentro de um ambiente ilegítimo, né? Que é exatamente o problema do mundo fiat. Se você abre uma empresa, se você mantém um negócio produtivo no mundo fiat, você está, de certa forma, fraudando as pessoas que precisam fugir desse sistema fiat. Então você não está fazendo só o bem, você provavelmente está usando o bem para fazer o mal, usando o mal para fazer o bem. Aquele meme, o sticker. Esse sticker. Mas o que eu só desculpe, só complementando, então eu vejo aqui 3 passos, né? O passo 1 já foi dado, que é dentro de Bitcoin essas regras já funcionam. O passo 2 é a hiperbitcoinização. Portanto, isso tornar-se a base das trocas monetárias e com isso resolver
50% dos problemas. O passo 3 nunca vai ocorrer. Nunca vai ter todo mundo nesse vale de Galt idílico, porque é idílico. No mundo real vai sempre haver sacanagem, vai sempre haver crime. Portanto, eu acho que nós demos o primeiro, vamos dar o segundo, o terceiro não existe, é uma utopia. Não sei, tenho dúvidas. Eu diria que acho que vamos estar todos a viver no Éden? Eu diria que isso é o 2. Sim, pronto, pode dizer que é o 3 porque o 3 não existe, não é? O 3 é o Vale de Galt, não existe, é um Éden, é um mundo... Não, eu acho que é hiperbitcoinização, Becas. Acho que o 3 é talvez assim, o 2 pode ser hiperbitcoinização se o 3 for o fim da escassez de produtos e serviços. No dia que ninguém precisar mais acionar um instinto de sobrevivência para poder estar aqui, era isso que eu via. Talvez a nossa cabeça mude a ponto da gente concordar que é melhor ser moral do que imoral. Mas isso, também é isso que eu vejo o 3. Demais. É isso que eu vejo o 3. E eu acho que o 3 é tipo a linha do horizonte. Nós podemos tentar aproximar, mas nunca vamos chegar lá. Mas isso para mim é o 3, sim. É o fim da escassez de tudo. Eu diria, sei lá, eu nunca li o livro, eu vou ler, quer dizer, cara, eu sempre falo, não, curioso, vou ler e tal, aí é o que o Ivan falou, são 3 tomos, né? Tomos, escolha a palavra aí, tomos. É um livro, cara, tipo você depois dessa conversa, é uma leitura, é gostoso de ler, não é um livro pesado, é pesado assim, é denso, a parte filosófica é gostoso densa. É um romance, né? No Kindle não pesa tanto, você diz. Não pesa nada. Eu li pré-Bitcoin, então também tenho curiosidade de voltar. E foi vale. E mas outra coisa... Mas só né, concluir aí, mas escutando, eu acho que sei lá, pelo menos interpreto aqui como o John Galt é um indivíduo, né? Sou eu, você, tipo, cada um na sua citadela, né, digamos. Inclusive o Bitcoin permite, né, que a gente vive cada um no seu vale de Galt aí, né, com a sua economia Bitcoin, né, com os seus satoshinhos e essa via, né, que você tem de se conectar entre outros indivíduos na mesma situação. Então acho que eu vejo assim, né, não sei se... Interessante, não é o Satoshi, é cada um de nós. O mesmo. É que todos somos Satoshi também, né? Interagindo, sem o Bitcoin, né? Ayn Rand, talvez, acho que, sei lá, é um indivíduo mesmo, né? Cada um passando aí pelo vale, chegando na citadela individual, né? Na cabeça de cada um, né? No fim das contas. Tipo, você se libertar, né? Sair da matriz, se conectar. Exatamente. Você nem lê mais, ó. Não, vale já absorvi, né, que eu tô, né, enfim, a gente tem inserido legal isso, né, que o cypherpunk, ou seja, que o Nick Szabo disse que o movimento cypherpunk bebeu aí da Ayn Rand. Busca no Google livros recomendados pelo Nick Szabo e você vai ver, acho que a primeira recomendação é a Revolta de Atlas. E tem uma coisa que a gente tem comentado algumas vezes aqui no canal, Becas, que a gente toda vez, e hoje de novo com o Leonardo sinto a mesma coisa, que é impressionante a densidade, a quantidade de mentes brilhantes que vão sendo absorvidas pelo Bitcoin, né? Cada convidado que a gente recebe, a gente termina surpreso, e justamente a história de John Galt é exatamente essa, são as mentes brilhantes, um por um, vai percebendo que realmente aquele mundo fiat é corrupto, que aquele mundo é muito distorcido, que aquele mundo é imoral, e vai as histórias bem parecidas, né? Muito parecido, e vai migrando voluntariamente para a citadela, para o Vale de Galt, né? No nosso caso. Quase 100 anos de distância. Não, eu quis dizer, as histórias, por exemplo, a história dele é muito parecida com a nossa, por exemplo. As sacações são muito próximas. E os timings também são muito próximos, até você sacar e entender o Bitcoin. Parece que um tipo de gente específico que se interessa por esse tipo de assunto acaba chegando primeiro porque mete 100% com a filosofia e na prática, enfim, o cara acaba... Então você acaba escutando esse tipo de história que é muito parecido com a nossa história, enfim. É louco a gente fazer parte desse tipo de história, se interessar por esse tipo de coisa nesse contexto da realidade atual, mas essa parte aí, sei lá, acho que foi misticismo. Mas para mim,
O incrível é ter sido escrito, sei lá, 70, qualquer coisa assim, e bater tão certinho, não é? O mundo mudou muito, mas algumas coisas não mudaram assim tanto, Que e é são 19... cíclicas, Eu li não aqui é? em 1957. 57, pois é isso, está vendo? Imagine, é impressionante, Mas impressionante, o cara. próprio Fountainhead, que acho que é de 49, já é praticamente o mesmo livro também. Mesma filosofia, tudo igual. Detalhe, tá? Ayn Rand não se chamava Ayn Rand, tá? Isso era um pseudônimo que ela usou Anita quando ela Rosenbaum. fugiu da Rússia para não perseguirem ela. Qualquer semelhança com o mundo Bitcoin Era um anónimo também. é mera coincidência. Interessante. Então, olha, então vamos lá ver. O John Galt somos nós e o Satoshi é Ayn Rand. John Galt somos nós, Satoshi. Somos nozes. Somos nós. E o jardineiro Satoshi é Ayn Rand. Jandir. Aí já fica mais, o paralelo já fica mais certinho com a sacada do Dove. E ela demorou, se eu não me engano, 13 anos para escrever o livro. Ou seja, teve bastante. Escreveu também, né? Teve bastante pro fofo. Escreveu o white paper e as primeiras versões. A Dagny demora para entender isso, né? Ela não quer abandonar o mundo Fiat até o final, ela vai sofrendo, ela quer mudar o mundo Fiat, né? Ela vê que existe uma esperança, né? E muitos outros já perderam a esperança faz tempo. O cara botar fogo nas empresas de petróleo lá, falando, foda-se, não fica com tudo aí, cara. Puta, eu fico arrepiado, Esse cara. Esse struggle fica bem nítido, né? Esse é o último... Eu acho que a última cena do tomo 1 ou do tomo 2, né, acho que o Wyatt lá, que tem a companhia de petróleo, ele bota fogo em tudo e fala, pega essa porra, eu vou deixar como eu encontrei. Eu vou deixar como eu encontrei, sem nada. Eu vou deixar como eu encontrei. O livro é Take over. Take over, it's yours. Exatamente. E... Interessante. E a Dagny não, né? Porque estão destruindo a empresa dela, aí os caras, sei lá, estatizam mais uma parte, roubam mais uma parte, e ela não, continua. Aí ela vai trabalhar, só tem um cara trabalhando, sei lá na operação, não, vai, dá um jeito, vê o que você consegue, vamos salvar, tem que atender os passageiros, não sei o quê. Ela quer porque quer, né? Então acho que ela demora um pouco para entender, né? Isso daí. Mas, sei lá, às vezes isso pode mostrar pra gente que existe esperança, né? Sei lá, algumas pessoas que hoje vivem do mundo Fiat e viveram, realmente é muito difícil você chegar para uma pessoa que já viveu, sei lá, 30, 40, 50 anos no mundo Fiat e falar para ela que tudo que ela acreditou tá errado, né? É difícil, né, para as pessoas entenderem isso daí, né, cara? Então, por isso que eu falei, tem que ter muito conhecimento por trás e base, né, de outros conhecimentos para você conseguir migrar, né? Mas, sei lá, tem esperança. O que eu falo, né, eu falo para algumas pessoas, eu não falo mais, né? Hoje o pessoal sabe que eu conheço, né? E eu não fico mais enchendo o saco de ninguém, mas se as pessoas vêm falar comigo, vai ficar 2, 3 horas, eu vou ficar 2, 3 horas explicando para essa pessoa, porque eu quero explicar, mas eu só vou explicar realmente para quem quer aprender, né? Eu não fico mais enchendo o saco do pessoal. Sim. E é interessante que a gente pode identificar também casos assim de empreendedores, né, que ainda acreditam que é possível, que dá para fazer, e vão lá e botam a mão na massa e vão atrás. Hoje, estou falando hoje em dia, né, no mundo fiado. Mas eu vejo ao meu redor também muita gente que era muito empreendedora, que eu vi empreender pra caramba, e que vem largando mão, tem desistido de empreender, porque de alguma forma, intuitivamente, você sente que não vale a pena, que é tudo muito complicado, que é muita burocracia, é muito estresse, é muita regrinha, é muito processo, sabe? Então, tirando a questão da inflação e de desvalorização do dinheiro, enfim, eu não sei se vocês sentem isso também, mas eu pessoalmente vejo ao meu redor isso acontecer muito. O colega deu um exemplo outro dia que o mundo Fiat é você subir a escada rolante com ela descendo, né? E o mundo Bitcoin é você subindo com ela a favor, né? É isso mesmo, boa. Cara, eu tô tentando subir e a escada rolante está muito forte para baixo. É complicado, alguns conseguem.
tanto que é virar coach depois, fica assim, não, você consegue, é só acordar às 4 da manhã, vai lá, você consegue, se esforça, tá, mas porra, um outro consegue, mas a grande maioria não vai conseguir, cara, não tem jeito, mesmo se você se esforçar, e aí vem caso de depressão, porque eu sou ruim, porque eu não sou um competente, não, cara, você é competente, só que você está jogando com todo mundo contra você, cara. É difícil jogar esse jogo, cara. Pô, eu posso falar por experiência própria, cara. É complicado esse jogo aí, é difícil, cara. Que dureza. E acho que, não sei, eu sinto que muita gente nessa história aí, esses últimos 2 anos, dessa pandemia, nessa parada, muita gente parou para refletir sobre as escolhas profissionais, empreendedoras, enfim, como cada um ia seguir o caminho. Coisas que eu vinha acontecendo. Tem muita gente que nem sabe o que vai fazer da vida e parou, e simplesmente resolveu parar, né? As coisas que aconteceram diante de fechamento de comércio, e você via o pessoal defendendo o fechamento de comércio e economia a gente vê depois, e eu falei, cara, não é possível, cara, 2 anos eu falando que vai dar uma merda. Eu lembro eu falando há 2 anos, não, vai dar inflação, não sei o quê, né, a base monetária, e o pessoal, não, como assim? O pessoal vai dar desconto para vender. Eu falei, não, pessoal, vai dar inflação, porra, 2 anos depois tá aí, né? Então, assim, você vê que realmente, cara, a gente não tá viajando, né? Às vezes eu paro e penso, e às vezes eu paro para refletir e pensar assim, cara, o Bitcoin é muito bom para ser verdade, né? Será que eu tô certo mesmo, cara? Porque, sei lá, é muito bom e não é possível que as pessoas não estão vendo isso, cara. Às vezes a gente para, né? Fala, pô, não é possível, só eu tô vendo isso, só eu não. Algumas pessoas, né, estão vendo isso, será que a gente tá louco, cara? Sei lá. Uhum. Sim. Acho que todo mundo aqui passou por momentos assim, de se perguntar mesmo. Tá todo mundo louco, isso aqui é um hospício, a gente tá tudo conversando no salão do hospício, mas a gente acha que a gente tá dominando a internet. É cada um na sua cela, né? Batendo. Muito bom. E será que alguma perspectiva da Dogma começar a vender só por satoshis e parar de receber dinheiro fiat? A ideia é essa, eu gostaria, né? Mas infelizmente, né, apesar de eu colocar lá para receber, pouquíssimas compras são feitas em Bitcoin lá. Muitos porque não conhecem, isso é legal porque acaba divulgando, mas assim, quem tem, vai uma vez, paga, legal, tira uma foto, paguei com Bitcoin aqui e tal, mas... Depois paga com real. Exato, cara, paga com real. Pessoal, paguem com Bitcoin, tá? Eu quero receber Bitcoin. Mas assim... O mais importante é você transformar todo o seu lucro em Bitcoin. O Bitcoinheiro, Léo, o Bitcoinheiro Roots, se eu fosse na sua cervejaria, eu ia lá me fazendo de fetso total, não sei do que é. O que é esse Satoshi aí? Mesmo? Pô, Bitcoin. Legal, interessante. E comprava no real, no cash, assim, tirado em moedinha. Ia trazer... Pronto, agora você já sabe, quando apareceu um urso lá querendo comprar com moedinha... pagando em moeda. Isso é engraçado. Engraçado que você falou isso, porque até um pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, eu tinha que correr atrás de moeda para dar troco. O Pix acabou com isso daí, cara. O pessoal hoje, cara, caiu muito. Antes eu depositava dinheiro no banco para ter, né? Matou o cash. Entrava. Hoje eu preciso sacar para ter dinheiro no caixa, porque não tem, matou o caixa mesmo, cara. Isso aí eu senti na pele mesmo, cara, que acontecendo. Realmente as pessoas não estão mais usando dinheiro. Mas assim, se as pessoas quiserem, eu acredito que logo mais, eu acho que as pessoas só vão pagar em Bitcoin quando elas não tiverem mais fiat. E isso vai acontecer primeiro com o pessoal que já está dando all-in, né? Outras pessoas, acho que vai demorar um pouco, né? Mas o pessoal que está no all-in já e tem a possibilidade de pagar em Bitcoin, para quem pode, né? Não vai ter que entrar, sei lá, Bitrefil, ficar comprando o ticket, não sei o que, para pagar, acaba ajudando. Mas realmente vem com a demanda isso daí, né? Então, eu acredito aí que, sei lá, provavelmente depois do próximo halving, eu acredito que sim, porque aí já vai ficar caro, né? Pagar on-chain, a Lightning já vai meio que viabilizar um pouco mais, as taxas já vão ficar mais caras em fiat, né? Então, eu acredito aí que pelo menos daqui uns 2 anos só que eu acho que vai começar realmente um movimento maior, assim, de pagamento mesmo, né? Mas estamos lá, estamos na frente, eu quero por Lightning, né? Mesmo eu não tendo toda essa movimentação. Eu sei que, porque, por exemplo, hoje não viabiliza para mim eu botar um Node lá em cada loja para aceitar Lightning, né? Eu tenho um aqui na minha casa, mas eu teria que rotear do meu para lá, e que nem eu falei, parte técnica eu sou zero, parei na BBS. Então eu preciso estudar isso aí de novo, entender como é que faz tudo isso daí para poder rotear com todas as lojas. Eu sei que já tem algumas
alguns desenvolvimentos que o pessoal tem feito aí, né, para poder abrir um canal aqui com eles, e eles recebem, depois eu pago eles, mas eu ainda estou estudando isso daí. Mas, assim, na hora que aparecer a primeira oportunidade aí, eu já vou colocar, vou aceitar, vai ter pagamento, eu não sei, mas tá lá, estou aceitando, entendeu? É o que eu falo, não adianta também eu lançar uma cerveja de Bitcoin e não aceitar, né? Tem que ter skin in the game, né? Que eu falo pro pessoal, eu aceito, né? Então, acho que vai acontecer, acho que logo mais. Foi engraçado, porque quando eu coloquei outros colegas que nem sabia que curtia Bitcoin, começou a entrar em contato, porra, Léo, como é que faz? Eu quero aceitar aqui também, me explica, tal. Ah, beleza, tal, expliquei. Vamos ver, eu acho que vai começar assim, a movimentação. Você tá com uma linha do tempo aí que acho que coincide bastante com a nossa, aí, num horizonte de 1 ou 2 halvings no máximo. É o que a gente tá vendo também. Eu tava brincando aí, negócio. Vão lá, compra com o Satoshi, relaxa. Não é privado, de boa. Tipo, vai com o Satoshi. Se quiser, se faz de feito. Não, comprei agora aqui, tô fazendo investimento, meu. Né, faz uma. Aonde é a cervejaria? Onde fica? Tem uma no centro de São Paulo, na Santa Cecília, que é a nossa. Aí tem uma no Jardins, uma no Itaim e outra em Pinheiros, nesses bairros aqui. Tem outro em desenvolvimento, logo mais a gente divulga aí, uma outra loja abrindo, que a gente vai abrir num shopping mais para frente. Estamos vendo aí com o pessoal. A ideia é crescer geograficamente, né? A gente está crescendo aqui primeiro na cidade de São Paulo, depois a gente pegar algumas cidades do estado de São Paulo, por uma cidade um pouco maior, e aí buscar outras capitais do Brasil, né? Como a gente já tem a distribuição, que nem eu falei. Foi legal porque quando a gente abriu o bar, né, o pessoal já tinha um conhecimento da gente, né, no Brasil, então, puta, eu operei o bar há muito tempo, né, no momento que você abre, você tem que estar lá, né, atrás já tirei muito chopp, já troquei muito dinheiro lá na frente, você acaba conversando com todo mundo, cara, conversava com gente do Brasil todo, e gringo também, apareciam os gringos lá, às vezes falando inglês, né, pelo menos a gente conversava com o pessoal, e aí quando você fala em cerveja, todo mundo conversa na mesma língua, né, mas é muito legal isso daí pelo conhecimento que o pessoal tinha, né. Tem muito, o pessoal da comunidade bitcoinheira tem se reunido lá, tá rolando, você sente que tem alguma movimentação ou não? Eu vi, tiveram alguns movimentos, mas eram grupos de pessoas bitcoinheiras que se encontravam em alguma loja, eu fiquei sabendo, não eram pessoas que eu conhecia, mas eu fiquei sabendo que teve um pessoal, então ele teve num dia, o cara lá teve uma venda, sei lá, 20% do faturamento do cara, sei lá, às vezes foi Bitcoin, entendeu? Aí, pô, o que aconteceu? Foi uma galera bitcoinera que foi e quis comprar, mas foi um ou outro caso só. Não teve, teve um movimento assim uma vez, foi bastante gente bitcoinera lá, eu até estava nesse dia, mas assim, a galera também foi mais para se encontrar mesmo, né? Porque recebia tal, mas acabou pagando em real. Esses daí são verdade, paga em real. Se tem real, paga em real, né? Mas é legal. Não, show. Eu vi fotos, o pessoal posta foto, o pessoal fica emocionado, ela gosta da latinha, enfim. Mas eu acho que são dois mundos, o mundo cervejeiro, né, e o mundo, né, bitcoinheiro, né, eu acho que faz esse crossover aí de o pessoal da cerveja, né, eu acabo levando o pessoal da cerveja que não conhece para o Bitcoin, né, e o pessoal do Bitcoin que às vezes não conhece cerveja artesanal, né, acaba indo lá e tem pessoal que realmente que, puta, chega, a gente tem 15, 20 torneiras de cervejas diferentes, né, então às vezes o pessoal chega e fica espantado, né, que nem, por exemplo, nos Estados Unidos é normal você entrar no bar e ver um bar com 20, 30, 40 torneiras de chopp, aqui no Brasil não é tão normal, né, então às vezes aparece pessoal lá, né, puta, né, o que vocês têm aí e tal, então assim, é legal que faz esse crossover de público aí, acaba conhecendo, né, a cultura do outro. Muito legal. Eu mesmo não entendo nada de cerveja. Toma cerveja ou não? Não, tomo, mas eu sou daqueles que tomam essa cerveja ruim aí. Aliás, eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão que a cerveja na garrafinha de vidro, para mim, é mais gostoso do que na latinha. Não sei porquê. Fica mais geladinha e você não gosta de sentir o gosto. Na latinha. A ideia, menor, né? Para ser mais um gole, só aquele gole de trincando. Essa aqui, né, que a gente fez a opt-out, é justamente isso, né? Para você sair do mundo mainstream, do mundo Fiat, né? Então, tanto você sair do mundo mainstream da cerveja e ir para a cerveja artesanal,
como sair do mundo Fiat, né, e ir para o mundo do Bitcoin. Então, essa ideia de crossover de público aí que a gente pensou nessa cerveja. Boa. Muito bom. Olha lá. Muito Boa bom. ideia, bom marketing. Very nice. Gostei. Parabéns pelo marketing, muito criativo. Legal. Muito bom, Léo. Obrigado pelo papo. Eu não te conhecia, não conhecia a cervejaria. Agora estou conhecendo. Pela cerveja e pelo conhecimento. Exatamente. Muito legal. Junta lá, pô. Felizmente com o Dove eu não vou conhecê-lo pessoalmente lá, né? Mas... Se você vê um cara de sombreiro e né, bigode mexicano. Eu imagino você assim.